Por um breve momento nesse torneio eu fiquei liderando o torneio, mas não deu muito certo. Eu sinceramente não lembro muito dessa partida, mas deixa eu ver se ao passar dos anos eu lembro alguma coisa. Cavalo F3, ok, equivalente aos 4 cavalos. Nada demais. Eu já resolvi jogar E3, não resolvi jogar Bispo F4 dessa vez. Normalmente faço sistema londozinho, padrão. Que o pessoal diz que é variante de empate, né? Dama 4. Aqui eu ganho um peão. Intermediário, tática do intermediário, sempre. Cavalo D7, de F3. Aí eu roquei. Essa partida, eu tô lembrando aqui, essa partida meu adversário deixou de ganhar. Ele deixou de aproveitar uma posição completamente ganha. Dama 6. Essa posição aqui eu arrisquei demais. Eu não deveria ter jogado o lance que eu joguei. Cavalo B5 foi um erro aqui. Foi tipo assim, foi um lance ganancioso, um lance que eu não precisava ter dado. Sabe? Eu tava com uma posição boa, eu realmente precisava ter dado esse lance. Aqui eu também não entendi por que eu não joguei Dama 5, trocando as damas. Porque quando você jogasse... Ah, eu sei porque eu não joguei Dama 5. Se eu jogar Dama 5, eu jogava Torre C1, que ganhava uma peça. Foi isso que eu vi. Dama 5 era... Dama 5, pessoal, peraí. Deixa eu voltar aqui. Dama 5 aqui interroga porque quando eu jogo Dama 5, eu jogo Torre C1 cheque. Como minha dama tá solta, eu tenho que decidir se eu tomo a dama, e no que eu tomo a dama, ele dá uma torre F1 cheque com o intermediário e ganha uma peça de graça. Então, eu não joguei dama 5 por isso. Eu tive que jogar dama 4 nessa posição. Dama 4 porque era o único. E quando aí ele jogou torre C4, aqui eu comecei a desandar. A minha vantagem de peão já não era suficiente para compensar a falta de desenvolvimento que eu tinha. Eu fiquei muito mal nessa posição por causa disso. Eu não devia ter jogado esse lance, eu devia ter jogado Bispo D2, eu devia ter seguido com o jogo padrão aqui. Aí aqui ele jogou Bispo D6, se eu não me engano. As ideias de jogar mate, né? Ideias lógicas. Nada fora do padrão. Aqui eu acredito que eu joguei Bispo D2, foi. Aqui ele joga Dama H4, ou Cavalo B7. Um desses dois. F4, um lance único. Eu não tive medo desse Dama H4 porque eu já tinha visto esse F4 já como defesa. Aí aqui eu joguei Dama D1 porque eu queria evitar qualquer tema de jogar Dama H3, tentar um cheque perpétuo, alguma coisa aqui. Aqui eu entreguei um peão, erroneamente eu entreguei um peão, mas eu queria evitar qualquer ideia de cavalo G4, ele não quis, ele quis jogar cavalo G4 mesmo assim. Eu joguei torre aqui, torre 2. E nessa posição, pessoal, eu já estava bem inferior. Aqui eu deixei de aproveitar uma combinação simples, que eu tinha cavalo D5 aqui. Eu tinha cavalo D5, eu podia ter jogado cavalo D5, mas não vi. Mas, infelizmente, aqui, por mais que o peão a mais, eu já não tinha atividade nenhuma nessa posição, eu já estava bem mal. E eu não recomendo isso para vocês. Vocês têm que, quando conseguir uma vantagem minimamente material, vocês têm que consolidar a posição de vocês. Vocês têm que manter a iniciativa. Vocês não podem fazer o que eu fiz nessa partida aqui. Eu fui ganancioso demais a tentar ganhar o segundo peão. Eu errei na análise e eu acabei não desenvolvendo as peças. Não façam isso. E aqui nessa posição eu já me vi praticamente perdido, sabe? Eu já não sabia muito o que fazer nessa posição. Era para ter jogado E4 aqui. Eu tô vendo agora que eu podia ter jogado E4. Esse lance não me veio na cabeça hora nenhuma na partida. E4 era um lance muito melhor, que defendia a posição, não precisava ter tirado esse cavalo daí. Se eu jogasse E4 mesmo, que ficasse com uma posição meio estranha. Aí aqui, quando ele jogou torre C2, nessa posição aqui, ele já estava ganho. Eu não entendi o porquê que ele não ganhou essa partida. Aqui eu não resolvi jogar torre F1, porque eu acho que ficaria muito passivo. Eu quis trocar as damas. Eu quis levar para um final que eu tivesse pelo menos alguma chance, porque mesmo com o peão a menos eu saberia manobrar esse cavalo, ficaria na posição de coisa. Eu sei complicar muito posições, então era tranquilo. Aqui ele perdeu de jogar cavalo, toma F2, cheque. Ele poderia ter jogado esse lance, eu não sei porque ele não jogou. Era uma tática de raio-x. Tinha mais peças atacando o cavalo que defendendo. Então ele poderia... Não, perdão, tinha mais peças defendendo do que atacando, então ele poderia... Quando ele trocou as damas, ele permitiu que eu tomasse de peão e evitasse qualquer coisa. E nessa posição aqui, a minha superioridade posicional já começa a reinar.
apesar do meu tempo muito pequeno, essa posição aqui, por eu ter errado bastante, eu tive que pensar muito, então acaba que eu joguei muito devagar. Porque eu tomei de torre? Porque o peão de A é mais distante. Isso aqui também é outra estratégia de final. O peão de A é mais distante, é mais difícil de ser controlado. A5, torre A7, A6, cavalo E8, torre B7. Jogou cavalo E8 aí. Torre B7. Torre A8, cavalo E6, cheque, cravada. Aí cavalo D6, eu joguei torre B6. Aí aqui eu joguei E4, né? Eu queria trocar logo esse cavalo, porque esse cavalo era chato. Tinha que tirar o cavalo dessa posição, que ele tava me atrapalhando. Aí jogou rei D7. E coisa. Rei E6. D5. O máximo que eu pude eu compliquei essa posição. Era pra ter tomado direto. Não sei por que eu não tomei, porque eu podia ter jogado torre F6. Mas enfim. Aí jogou torres assim. Aí eu deixei ele tomar aí. Tomou o peão. Poderia ter segurado mais, mas eu acredito que esse final aqui não é tão difícil. Eu tinha pouco tempo, eu já estava com as ideias totalmente absurdas já. Aqui eu fui só jogando no automático, os primeiros lances que vinham na mente. Não dá pra pensar nada 14 segundos e eu não treino bullet há um tempo, então realmente eu preciso ter algumas ideias muito rápidas aqui. Eu sou bom de pré-move, então acaba que eu consegui ainda salvar essa posição, apesar do tempo curtíssimo. Aqui eu já tô ganho. 9 segundos é tempo suficiente para dar mate de torre. Mas eu coroei mesmo assim. E é isso. Essa foi uma partida bem interessante. O Edmundo jogou muito bem, mas escapou da mão dele. Eu acredito que quando ele trocou as damas ele não viu que eu tomava de peão e defendia a posição, tirando a torre dele da sétima. E é isso. Mas de todo jeito, não é uma partida que eu me orgulho, porque foi uma partida que eu errei bastante na questão posicional. Eu fui ganancioso, mais uma vez, deixei a iniciativa passar.